Boa tarde. Em primeiro lugar, é a minha opinião pessoal e com a experiência que eu tenho, que acidentes em que a aeronave vai parar dentro da água são os mais difíceis de investigar. E são por duas razões. Uma, porque há uma fase inicial em voo em que algo acontece e leva a que ocorra o acidente, e essa deixa vestígios, deixa marcas, há indícios. E depois a segunda fase, que é pior, é quando a aeronave colide de maneira controlada ou não, mais controlada ou menos controlada, quando a aeronave colide com a água. E fica aí, ainda mais fragmentada. Exatamente. E, portanto, torna-se muito mais difícil recuperar qualquer indício que permita apurar a causa do acidente. O primeiro trabalho de um investigador, de uma equipa de investigadores, é juntar as peças existentes deste gigantesco puzzle. Exatamente. Nesta fase, e não nos podemos abstrair que para já está a decorrer de parte da Força Aérea Brasileira e outras entidades uma enorme ação e operação de busca e salvamento, e essa é a principal. Não podemos admitir que, porventura, não haja sobreviventes. Ou, caso sejam localizados, por exemplo, corpos, serão a prioridade desta operação. Com esta operação, para além de se recuperarem sobreviventes e, eventualmente, descobrirem alguns corpos, vai-se determinar qual é a área onde estão localizados os destroços. E só a partir daí é que passamos à fase de investigação propriamente dita, e essa sim, nestas condições, eu suponho que vai ser bastante difícil. Neste momento, segundo se soube recentemente, e como referiu, a parte dos destroços que foi encontrado não pertencia à aeronave e, portanto, vai-se ter de continuar com esta operação, e estamos a falar de uma área imensa, como deve calcular, não é? Não será fácil. O que está a dizer é que a cerca de 4 km de profundidade é praticamente impossível recuperar destroços. Não é impossível. Digamos que na fase da investigação o mais importante, depois de localizados os destroços, é saber como é que eles estão espalhados. E sem qualquer investigação. Antes de se mexer no que quer que seja, é preciso efetuar um diagrama dos destroços, porque esse primeiro diagrama vai nos dizer o que é que aconteceu à aeronave quando ela se despenhou, neste caso quando ambarou. E a própria dispersão dos destroços, porque porventura podemos ter várias áreas com destroços, vamos supor, e estamos aqui a falar no campo das suposições, se a aeronave teve algum problema em voo que tenha perdido o controle, pode, por exemplo, ter partes da aeronave que se separam em voo, e aí vamos ter no solo, a distâncias bastante consideráveis, vários tipos de destroços. Ou seja, a disposição dos destroços fornece pistas que podem ser essenciais. Exatamente. Depois de recuperados, os próprios destroços falam com peritos como o senhor. E falam como? Pela deformação, por pontos de ferrugem? Como é que eles falam? Como eu disse, os acidentes na água são bastante mais difíceis, primeiro pela razão que eu apresentei, porque há um impacto adicional, que é o impacto com a água, que vai camuflar e porventura alterar os indícios, mas já depois a ação da água. Vamos supor que, enfim, é de prever que ainda vamos demorar algum tempo até encontrar não só a área onde estão os destroços, mas depois os destroços propriamente ditos. E quanto mais tempo passa, pior é. Exatamente, o tempo aí é crucial. Neste caso, o primeiro ato será o de registar essa disposição dos destroços, porque não vai ser possível recolher tudo, e nós vamos ter mais tarde, a Comissão de Investigação vai ter muitas perguntas e poucas respostas. E na procura dessas respostas, sejam os tais indícios nas peças, a posição das peças da aeronave, que vão dizer o que é que ele estava a fazer em voo, em que fase do voo, o que é que aconteceu, entretanto, tudo isso precisa de ser registado antes de ser mexido. Porque depois vamos ter perguntas que é necessário verificar qual era a resposta. Um pequeno pormenor, e isso aconteceu na experiência que eu tenho, por exemplo, com uma aeronave da Força Aérea Alemã em Ponta Delgada. Nesse caso tive muita sorte, porque havia uma equipa de filmagens que estava na ilha e se prontificou a cooperar, e foi possível filmar, porque estamos a falar de 150 a 200 metros de profundidade apenas, foi possível filmar os destroços para depois decidir o que é que se ia fazer. E também para registar esses tais dados que depois são importantes recolher mais tarde. Mas, como eu disse, enfim, é muito difícil. Mas essa primeira fase de recolha da disposição dos destroços é essencial. Ao mesmo tempo que se vai procurar as chamadas caixas negras. E estamos a falar de vários equipamentos, neste caso
o Cockpit Voice Recorder e o Flight Data Recorder. Esses é que são as caixas negras propriamente ditas. No entanto, há novos equipamentos, há novos métodos de registro de dados que deram origem àquelas mensagens em voo, que tem a ver com manutenção, com pequenas avarias, pequenos problemas que são enviados. Esse material também era bom que se encontrasse. No entanto, devo dizer que as caixas negras estão preparadas para aguentar impactos enormes. Estamos a falar de profundidades de 4 até 6 mil metros. Normalmente tem um beacon associado, um locator, transmitem numa frequência que é possível normalmente até 30 dias conseguir localizar, mas também pressupomos que houve aqui, estamos a falar de forças de impacto muito, muito grandes. O que quer dizer, daí talvez não se encontrarem estes destroços. Se o impacto, quanto maior for a velocidade da aeronave na altura do impacto, menor dimensão tem os destroços e, portanto, é muito mais difícil localizá-los.